Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Que bênção, né, irmãos, estarmos aqui. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 11. Vamos ler os dois versículos apenas. O versículo de número 25 e 26. Versículo 25, versículo 26. Teve uma vez que eu fui corrigido na igreja, pastor, porque eu peguei a Bíblia e falei, vamos abrir nossa Bíblia no capítulo tal, no verso tal. Aí o pastor Miguel falou, não, verso não, é versículo. Né? Aí, tá bom, pastor. Aceitei a correção. Não sei qual a diferença, mas tudo bem. Glórias a Deus. Versículo 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisto? Aleluia. Podeis assentar. Glória a Jesus. É um texto bem conhecido de toda a igreja, todos nós conhecemos essa parte da Bíblia, né, que narra a história de Lázaro e de suas irmãs. Mas quando nós lemos esse texto, a gente se arremete de imediato à singularidade que existe no Evangelho de João. Quando a gente tem um olhar mais apurado a respeito dos 4 evangelhos, a gente vai perceber algumas diferenças, né, que existem entre os 3 evangelhos, que são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que narram as mesmas histórias com as diferenças apenas das características dos autores, né, que cada um escreve para um tipo de público. Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Então, a diferença dos 3 evangelhos é que cada um vai escrever com o objetivo de atender a necessidade de um determinado tipo de público. Cada povo com a sua singularidade, eles vão escrever com esse objetivo, mas as histórias são sempre as mesmas, são repetidas. Os fatos que são narrados são os mesmos. Já o Evangelho de João é bem diferente desses 3 primeiros, tendo em vista que é o último a ser escrito, talvez, o último a ser escrito da Bíblia, o último livro a ser escrito da Bíblia. Pastor, mas não foi o livro de Apocalipse? Não, o Evangelho de João foi escrito depois do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos. O Evangelho de João foi depois que João voltou da ilha de Patmos, estando ele na cidade de Éfeso. Então foi o último livro a ser escrito do Novo Testamento, foi esse Evangelho aqui. E ele tem objetivos bem definidos, né, para escrever esse Evangelho, porque ele vai escrever num período que já existia muitas heresias, muitas situações estavam acontecendo já, cerca de 95 anos depois de Cristo, que foi escrito esse Evangelho, aproximadamente. Já tinha surgido muitos falsos ensinamentos, muitos falsos profetas, muitos falsos doutores, e João escreve com esse objetivo de fazer com que aqueles, né, ao contrário dos demais evangelistas, né, que escreve para um público que ainda não foi evangelizado, João ele escreve para um povo que já é evangelizado. Né? João escreve com o objetivo de um aprofundamento maior, né, como foi louvado aqui, né, mais fundo do que eu possa, né? Como é que é a letra do hino mesmo, que foi louvado? Então, é um aprofundamento maior, né, para aqueles crentes não ficarem só na superfície, mas se aprofundassem mais em Deus.
trazendo um ensinamento teológico, né, para aqueles crentes que já conheciam Jesus, que já eram evangelizados, que já estavam sendo vítimas de falsos ensinamentos. Então, João ele traz esse objetivo, né, traz esse ensinamento com esse objetivo de um aprofundamento maior. Por isso ele já começa o evangelho da seguinte maneira, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele usa de uma linguagem teológica porque aquele povo já conhecia Jesus. Né? O que é um verbo? Né? Quando a gente estuda na língua portuguesa, né, o verbo é uma palavra que expressa uma ação, não é isso? É muito mais do que isso, né? Mas, resumindo sinteticamente, é uma palavra que expressa uma ação. E se é uma palavra, ela é fruto de um pensamento, né? Porque ninguém fala sem pensar, não é? É fruto de um pensamento. Então, se é uma palavra que expressa uma ação e é fruto de um pensamento, ela está se referindo ao Senhor Jesus, que Jesus é a palavra de Deus, é fruto do pensamento de Deus, que vai revelar para nós quem é Deus, não somente quem é Deus, mas a bondade de Deus, as maravilhas de Deus, os sentimentos de Deus, o que está no interior de Deus, é trazido à tona através da pessoa de Jesus, que ele se auto-intitula o Verbo. O João fala que ele é o Verbo. Então, é aquilo que sai do interior de Deus, que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Então, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é a expressão. Por isso que nós encontramos lá no capítulo 3, né, no versículo 16, que Deus amou o mundo. Então, quando a Bíblia se refere dessa maneira, né, a pessoa de Deus, que Deus amou o mundo, né, Deus ele liberou para nós o seu Verbo. Né, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós passamos a conhecer o que está no interior de Deus através do Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. É meio difícil de entender? Tá dando para compreender até aqui? Glórias a Deus. Então, o verbo é a palavra que expressa uma ação, que vai expressar os pensamentos e a vontade de Deus para a humanidade. Glórias a Deus. É isso que Jesus é. Então, ele foi escrito, né, para as pessoas já evangelizadas, com o objetivo de um aprofundamento maior nas verdades bíblicas, nos valores, nos princípios, e enfim. Mas, quando nós lemos esse texto aqui, a gente vai observar também uma outra característica, né, que o Evangelho de João ele é diferente dos demais num outro aspecto também. Qual é o outro aspecto? É que os três evangelistas vão mostrar Jesus das portas para fora. É um ministério público. Jesus saindo das quatro paredes e levando o evangelho para quem está lá fora. Já o Evangelho de João vai mostrar um Jesus mais íntimo, Jesus dentro da casa, Jesus do lado de dentro da casa, Jesus no meio da família, Jesus operando milagres na família, Jesus curando pessoas, membros de família, Jesus sendo convidado para estar junto com uma família. Então, Jesus da porta para dentro. É a intimidade. Então, o Evangelho de João ele quer mostrar a intimidade de Jesus. Não só Jesus do lado de fora, mas Jesus do lado de dentro da casa. Isso é interessante. E quando João escolhe os assuntos que ele vai falar, os milagres que Jesus realizou, ele tem um cuidado também, né, tendo em vista que o objetivo do Evangelho de João é provar por A mais B que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Verbo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a porta, Jesus é o eu sou. Jesus,
Ele é o Filho de Deus. Então, João ele está com esse objetivo de um aprofundamento maior, né, nas verdades do Evangelho e também fazer com que eles tenham em mente que Jesus é o Filho de Deus. E para provar essa tese que ele está defendendo, de que Jesus é o Filho de Deus, ele vai escolher 7 milagres específicos, né, que os outros evangelistas não narram. Ele escolheu 7. Com esta finalidade, que são chamados de sinais. E eu acho interessante, né, quando a gente para observar esses sinais que João escolhe para provar que Jesus é Deus, e nós lemos na Bíblia, a gente às vezes passa meio que desapercebido a grandiosidade do que Jesus fez quando ele realizou esses milagres. O primeiro deles é a boda de Caná da Galileia, por exemplo, né? Capítulo 2. Diz a Bíblia que Jesus principiou os seus sinais e maravilhas em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre que ele realizou na sua vida ministerial. E qual é a importância desse sinal, desse milagre, onde Jesus transformou água em vinho? Todo mundo conhece essa história. Qual é a importância desse sinal, desse milagre? A gente lê e passa desapercebido, a gente não presta atenção no que a gente lê às vezes. Eu estava vendo um vídeo de um físico falando sobre este assunto, um cientista dessa área, e ele explicava que seria, para transformar a água em vinho, as moléculas da água são totalmente diferentes das moléculas do vinho, né? A água é H2O, já do vinho tem carbono, tem um monte de outros tipos de moléculas que não contém na água. Então, seria necessário quebrar algumas moléculas, fazer umas transformações, e etc. e tal. Era tanta coisa que precisava. E a energia que seria necessário para transformar a água em vinho seria algo que 200 bilhões de estrelas da nossa Via Láctea não seria o suficiente para transformar aquela quantidade. A energia de 200 bilhões de estrelas da Via Láctea não seria suficiente para transformar aquela quantidade de água em vinho. Parou para pensar sobre isso? 200 bilhões de estrelas. Não é do nosso sistema solar, não, né? Da Via Láctea. A nossa galáxia não seria o suficiente. A energia delas concentradas em um momento para transformar aquela quantidade de água em vinho não seria o suficiente. É uma coisa de louco, né? Então, quem pode fazer isso? Só Deus. Só um milagre. Não existe um físico, não existe um matemático, não existe um ser humano que seja capaz de fazer isso. Fazer essa transformação. Só Deus pode fazer isso. Então, João, ele escolhe esse primeiro milagre e vai narrar sobre ele para provar que Jesus é Deus. Que ele é o Filho de Deus. Aí o segundo milagre, aleluia, é a cura do filho de um oficial que vai ao encontro de Jesus, oficial romano que vai ao encontro de Jesus e, Senhor, meu filho está enfermo, está à beira da morte, Senhor, vem socorrer. Aí Jesus falou, eu vou. Aí tá, Senhor, mas vem depressa, porque a criança vai morrer. Aí Jesus, então vai porque o teu filho já está curado. E ele foi. Ele creu, diz o texto que ele creu, capítulo 4, versículo 50. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na sua palavra e que Jesus lhe disse. Aí a continuidade do versículo diz que quando ele chegou lá, ele procurou saber qual a hora que realmente a criança tinha ficado bem, né, que ela estava distante, né? Quando foi que a criança se sentiu melhor? Não, determinado horário, a criança a febre já passou, já ficou tudo bem. E aí ele constatou, ele fez a comparação com o horário que Jesus tinha dado a palavra, e foi exatamente na hora que Jesus deu a palavra, vai que o teu filho está bem, a criança lá do outro lado. Jesus é Deus de perto, é Deus de longe, basta uma palavra dele, aleluia, para as situações mudarem. Então creia nisso, meu irmão, basta uma palavra do Senhor.
Aleluia. Qual é a nossa parte em tudo isso, pastor Davi? É que nós venhamos crer. O homem creu, diz a palavra, e o homem creu naquela palavra, e de imediato o seu filho ficou curado. A cura do paralítico de Betesda. Capítulo 5, o homem estava lá há 38 anos. E Jesus estava indo para uma festa, voltando de uma festa. Jesus abandonou a festa e foi passar lá no tanque lá. E o homem estava lá há 38 anos. Não sei nem quantos anos o homem tinha, né? Sei que 38 anos é que ele estava lá, paralisado ali, esperando o movimento das águas. Né? Tinha uma crença de que de ano em ano um anjo descia e movimentava as águas, e a primeira pessoa que descesse as águas seria curada de qualquer enfermidade. E ali o que acontecia? E aquele moço, quando Jesus chegou lá, falou, olha, Jesus perguntou para ele, você quer ficar curado? Quer ficar são? Ele falou, Senhor, ninguém me ajuda. Quero, né? Mas ninguém me ajuda. Jesus não perguntou a ele sobre os problemas dele, sobre a dificuldade dele. Jesus perguntou se ele queria ficar são. E ele veio com um monte de desculpas, um monte de situações, um monte de problemas. Jesus quer ficar são, né? Então levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Né? E aquele moço foi curado ali imediatamente. A multiplicação dos pães, capítulo 6, os irmãos conhecem, né? 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão. Jesus caminha sobre as águas. Esse fato de Jesus andar por cima das águas, Jesus havia dado ordem aos seus discípulos que atravessassem o mar da Galiléia, o lago de Genezaré, que é um lago de água doce, não é um mar propriamente dito. Mas, e eles conheciam muito bem aquela região, eles eram pescadores. Jesus mandou eles atravessarem o mar. E eles foram, e em determinado momento veio uma grande tempestade, e eles não conseguiam chegar do outro lado, chegar no destino, e remaram a noite toda. Diz o texto que já era a 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite, irmãos, é de 3 horas da manhã às 6 da manhã. Então, já tinha passado já da meia-noite, já passado de 3 horas da madrugada, né? E eles ainda estavam remando e não saíam do outro lado. Não conseguia chegar. E quanto mais remava, mais a situação complicava. Aí, de repente, vem Jesus andando por cima das águas. Ficaram apavorados, é um fantasma, né? Gritaram, é um fantasma. Quem tem medo de fantasma aí? Glória a Deus. É um fantasma. Aí Jesus veio andando, quando se aproximou, Jesus falou, não temas, sou eu. E Jesus estava planeando sobre as águas, andando, flutuando sobre as águas. Aí Pedro, mas Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá andando até onde o Senhor está. Aí Jesus disse, então vem. Pedro começou a andar ali por cima das águas, de repente ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu as ondas muito fortes, e a Bíblia diz que ele, quando tirou os olhos de Jesus, de imediato ele começou a afundar. Irmãos, esse andar de Pedro por cima das águas é a nossa caminhada cristã. Significa a nossa caminhada, a nossa trajetória. Andar pela fé é como andar em cima de um leito de um rio, e a gente precisa flutuar, a gente precisa andar pela fé. Nós nunca sabemos como vai ser o próximo passo, nunca sabemos se a gente vai afundar, mas enquanto nós estivermos olhando para Ele, aleluia, enquanto nós estivermos com os nossos fitos nele, aleluia, nós temos a certeza de que a gente está bem, que a gente vai conseguir, que a gente vai chegar. Mas a tempestade, ela não para. A tempestade, o vendaval, ele não para. Independente de nós estarmos olhando para Jesus, o vendaval e a tribulação, o vento contrário, ele não vai cessar. O vento não cessa pelo fato de você estar olhando para Jesus, não. Mas qual é a diferença, então? A diferença está no fato de deixarmos de olhar para Jesus. Se a gente deixar de olhar para Jesus, a tempestade nos engole, as ondas nos submergem, né? A tribulação realmente ela vai nos afundar. Aí Pedro, quando ele deixou de olhar para Jesus, o
que ele olhou para um lado, para o outro, ele começou a afundar. E uma coisa interessante aqui que nós podemos usar para a nossa vida também, irmãos, que a gente pode, em alguns momentos da nossa vida, a gente pode também dar esse vacilo, deixar de olhar para Jesus, olhar para algumas circunstâncias, olhar para algumas adversidades, olhar para algumas tribulações da nossa vida e deixarmos de olhar para Jesus. Mas quando estivermos naufragando, se nós nos lembrarmos do que Pedro fez, aleluia, se nós nos lembrarmos de qual foi a saída de Pedro, aleluia, nós vamos conseguir também alcançar a nossa vitória. Basta que nós venhamos clamar por socorro, Senhor, socorre-me, e estendermos a nossa mão, e Ele vai segurar na nossa mão, Ele não vai deixar você naufragar. Alamantecala subnas. Ele está afundando, mas ele levanta a sua mão e Jesus vai lá e segura na mão dele. Aleluia. E quando Jesus está no barco com ele, a tempestade cessa. O vento recebe a ordem de Jesus ali, o vento vai cessando, as ondas vão se acalmando e tudo volta ao normal. Tenha um pouco de paciência que tudo vai voltar ao normal. Aleluia. Estenda a sua mão para Jesus, deixa Jesus segurar na tua mão, aleluia, que Ele vai trazer a bonança, Ele vai trazer a calmaria, Ele vai trazer as coisas para os seus devidos lugares, aleluia, as ondas vão para o seu devido lugar, aleluia, o vendaval vai passar também e a vitória vai chegar, meu irmão. Tem horas que a nossa vida é assim, é uma turbulência, estamos no olho do furacão, mas quando Jesus está conosco, quando Ele segura na nossa mão, a gente consegue. Glória a Deus. A cura do cego de nascença, esse é o 6º milagre. Jesus encontrou um homem, né? Capítulo 9, versículo 1 ao 41. Jesus encontrou um homem que era cego de nascença. Aí os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? A pergunta já não é muito inteligente aqui. Se nós formos observar a pergunta aqui, ela não é muito inteligente, não, a pergunta. Primeiro porque é recheada de crenças infundadas, né, e até mesmo de preconceitos. Porque a primeira parte da pergunta, ela não faz sentido. Né? Quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Então, eles estavam perguntando se foi aquela pessoa que pecou antes de nascer. Como é que a pessoa vai pecar antes de nascer? Porque ele já nasceu cego? Não é? Se ele já nasceu cego, então, quando é que ele teria cometido algum pecado para que nascesse deficiente, nascesse daquela situação? Né? Antes de nascer? Então, teria como. É verdade? Às vezes acreditavam que ou ele tinha cometido um pecado. Se ele cometeu um pecado quando era recém-nascido, qual foi o pecado dele? Foi mamar o peitinho da mamãe, se alimentar? Não foi, não, né? Se alimentar não foi. Então não teve como. O que aconteceu aqui? Aí, a segunda parte os seus pais pecaram, aí está acreditando na lei do karma, né? Que o pecado de alguém transferiu para outro e etc e tal. Então, não tem como. Aí Jesus falou, nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Mas ele nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, existem situações na nossa vida, irmãos, que não tem explicação. Nós, os crentes, nós temos o hábito de rotular as coisas, né? Fazermos juízo de valor sobre situações que nós não sabemos. Às vezes vemos alguém passando por algumas situações, esse irmão aí, não sei não, hein? Esse irmão aí deve ter feito alguma coisa muito errada, porque a mão de Deus está pesando. Inclusive, tem alguns profetas da atualidade que costumam levantar a voz e dizer que está sendo usado por Deus. Deus vai pesar a mão sobre a tua vida! As coisas... Existem situações realmente que a mão de... há um juízo de Deus sobre a vida de alguém, mas assim,
Não são todas as situações que é a mão de Deus pesando sobre a nossa vida, não. Não são todos os problemas. Às vezes a gente passa por situações, irmãos, eu tenho certeza que eu já colhi coisas que eu jamais semeei. Na parábola do semeador, na parábola do joio e do trigo, né? Do joio e do trigo, né? O camarada lançou a semente de trigo e veio o inimigo e lançou a semente do joio. E quando ele foi colher, teve que colher os dois. Na nossa vida, às vezes, é assim. Às vezes a gente colhe coisas que a gente nunca semeou. Ah, mas a Bíblia diz tudo que o homem semear, isso também se fará. Sim, diz isso. Mas também tem situações que a gente colhe coisas que a gente não semeou. Que o inimigo semeou. Na nossa seara. Às vezes acontece. Um exemplo disso é a história de Jó, não é? O que Jó semeou? O que Jó semeou? Homem justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, enfim, estava lá. Não semeou nada daquilo. Então, existem situações que Deus permite que nos aconteçam, irmãos, para realizar algo grande na nossa vida, para realizar um milagre. Para operar na nossa vida algo extraordinário. E esse milagre que Jesus realizar seja um testemunho para as pessoas que estiverem à nossa volta, para as pessoas que estiverem ao nosso lado. As pessoas que não creem em Deus, aí está vendo lá o que Deus está fazendo na sua vida. A pessoa que não crê em Deus, às vezes é até mesmo pessoa que é contra Deus, mas quando vê o que Deus fez, ou o que Deus está fazendo na sua vida, diz, olha, o meu conceito mudou a respeito do Deus desses crentes, porque eu não acreditava, mas agora, pelo que eu estou vendo, eu passei a crer nesse Deus. Isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. E nós chegamos no último, né, que é a ressurreição de Lázaro. O último milagre. Lázaro, como nós falamos, era o terceiro membro daquela família, né? Que nos dá a entender que Maria seria a irmã do meio, a Marta seria a mais velha e o Lázaro seria o mais novinho. Segundo alguns estudiosos, Lázaro não era nem discípulo de Jesus, de acompanhar Jesus como os demais, como os 12. Mas por que, se Lázaro era amigo de Jesus, por que ele não acompanhava Jesus? Segundo alguns estudiosos, Lázaro não tinha nem idade para acompanhar Jesus. Provavelmente era um adolescentezinho, um jovenzinho muito novinho, que não tinha idade para acompanhar Jesus. E Maria, da mesma forma, muito novinha. E nos dá a entender que a pessoa mais velha ali daquela família era a Marta. E, de repente, o texto nos mostra, né, no capítulo 11, que, de repente, Lázaro adoece. Essa família ela tinha uma intimidade com Jesus. Todas as vezes que Jesus passava por aquela região de Betânia, Jesus se acomodava naquela casa, fazia refeições com eles, né? E uma coisa interessante, né, que quando nós lemos um outro texto, né, que fala da preocupação de Marta e de Maria, nós vamos fazer a seguinte observação de que Maria, quando Jesus chegava, ela estava sempre aos pés de Jesus e Marta estava preocupada com as demais coisas. E a gente tem uma visão um pouco simplista a respeito de Marta. Como nós falamos, Jesus na intimidade, Jesus ele tinha também os seus gostos, né? Jesus. E quem é que sabia o tipo de comida que Jesus gostava de comer? Era Marta ou era Maria? Quem é que sabia a densidade do travesseiro que Jesus gostava de usar? Era Marta ou era Maria? Quem é que sabia, né, o tipo de lençol que Jesus gostava de usar?
Era Marta ou era Maria? Aí nós dizemos que a Maria, ela é especial na história. E Marta... Né? Irmãos, aqui é um simbolismo de uma igreja só. Uma igreja que está preocupada com a adoração, né? De estar aos pés de Jesus, e a igreja que está preocupada com o serviço. Né? É a adoração e o serviço, a diaconia. A Marta é a diaconisa, a Maria é a irmã do Ministério de Louvor, talvez. A irmã que vem aqui e canta. Né? A Marta, ela é a irmã que chega antes de todo mundo para limpar o ambiente, para que nós venhamos sentar nos bancos, ficar confortavelmente, talvez lavar o banheiro, talvez limpar a igreja, deixar o banheiro perfumado, deixar as coisas. A Marta, ela chega para fazer isso. A Maria vem para chegar aqui e adorar a Jesus e ficar feliz e ir para casa depois. A Marta... Então, qual é o mais importante aqui? Não tem mais importante, não é? A Marta não é menos importante do que Maria. Porque, irmãos, para nós chegarmos aqui, existia um trabalho de bastidores. Para eu estar aqui pregando, existia um trabalho de bastidores. Alguém chegou aqui, limpou tudo, organizou tudo, deixou tudo organizadinho. Né? E quem é que faz isso? Quem faz isso é a Marta. Só que aquela palavra de Jesus para Marta naquele momento é que existe momento para tudo. Existe momento de fazer o trabalho de bastidor e existe o momento de adorar. E o momento de adorar era aquele. Né? Por isso Jesus falou aquela palavra para Marta. Glória a Deus. Então, esta família está nessa situação, nesse dilema. Aleluia. E eles se deparam. Aqui nós aprendemos uma outra lição importante, irmãos, que é o seguinte: não é o fato de sermos crentes, de sermos amigos de Jesus, de orarmos todos os dias, de jejuarmos, de buscarmos a Deus, de sermos filhos de Deus, ser fiel a Deus, que vai nos isentar de problemas, não, de situações calamitosas, de situações que nos tiram realmente do nosso eixo, da nossa centralidade, que nos causa preocupação, que nos causam dores. Não, as doenças, as enfermidades, os empregos, tantas situações que podem nos acontecer de não, mas me contaram que quando eu viesse para a igreja, a minha vida seria um mar de rosas, e por que essa problemática toda? Não é? Então, esta família era íntima de Jesus, era amiga de Jesus, se relacionava com Jesus pessoalmente todas as vezes que Jesus passava por ali, tinham intimidade com Jesus, faziam comida para Jesus, agradavam Jesus de tantas formas. Mas a tragédia chegou na sua casa, mesmo assim. Pastor, então você está dizendo que não vale a pena servir a Jesus, porque eu vou passar pelas mesmas situações que todo mundo passa? Servir a Jesus não está me trazendo nenhuma vantagem. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que há uma diferença. Aleluia. Há uma diferença em passarmos pelas tragédias da vida com Jesus e sem Jesus. Há uma diferença quando nós passamos pelas tragédias da vida, quando nós estamos com Jesus e quando nós estamos sem Jesus. Passar com Ele é muito melhor. Passar com Ele nós podemos ter esperança. Passar com Ele nós podemos ter esperanças, que nós podemos entendermos que não existe causa perdida para Ele. Nem a morte é capaz, aleluia, de colocar um ponto final nas situações quando Jesus está presente. Porque o anjo falou isso para Maria, falou o seguinte: porque para Deus não há nada impossível, não existe impossíveis para Deus. Deus não conhece a linha divisória do que é possível e do que é impossível, não. Para Ele todas as coisas são possíveis. Alamante cala subinas. Jesus, vem depressa,
Aleluia, porque o meu irmão está doente, é aquele a quem tu amas, é o Lázaro. Tem até meio que uma chantagem aqui, emocional aqui, dizendo, Jesus, o negócio é grave, vem depressa, vem. E Jesus toma ciência disso, ficou mais 2 dias no lugar onde estava, completou 4 dias e Jesus não chega. Vai chegar no 4º dia. Vem depressa, irmão, isso aqui significa a oração não respondida quando nós queremos. Existem situações, irmãos, que Deus vai responder no tempo dele, não é no nosso tempo, é no tempo dele. O que nós não podemos fazer é parar de orar e muito menos fazer beijo, ficar zangadinho, aborrecido, porque não fomos atendidos na hora que nós queríamos. Não somos crianças mimadas, não. Aquela criança que quando não recebe o brinquedo, quando ela pede, se joga no chão, faz malcriação. Não! Aleluia, Deus está nos chamando para vivermos um tempo de maturidade, um tempo de crescimento, um tempo de fé, um tempo de esperança, de esperarmos Ele, saber que Ele é Deus. Aleluia. Quando ouviu, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Jesus vem! E Jesus, aleluia, é a oração não respondida. Aleluia, não respondida na hora que nós queremos. Isso não é sinônimo de indiferença, não, irmãos. Deus não está sendo indiferente à tua oração. Pastor, eu já tenho orado há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aleluia, Deus não está sendo indiferente à tua oração, não. No momento dele, Ele vai agir. Deus, a gente diz, quando Deus está em silêncio é que Ele está trabalhando. Não, Ele não precisa disso, irmão. Não precisa disso. Aleluia. Ele está trabalhando em nós. Está trabalhando em você, porque o que depende dele já está tudo pronto. Ele está esperando nós nos prepararmos para receber dele. Aleluia. Deus está lá, está trabalhando, está caprichando. Não, Ele já fez tudo. Aleluia. Está trabalhando na nossa vida. Para nós nos prepararmos para recebermos dele. Aleluia. E também não é sinônimo de que Jesus, quando Ele não nos responde, quando nós queremos, não é sinônimo de que Ele não nos ama. Né? O versículo 5, Jesus amava a Marta e a Maria, seu irmão Lázaro. E quando ouviu, pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar que estava. Então não é porque Ele não amava, não. Jesus não me ama mais. Não era esta a questão. Eu quero trazer uma palavra para você nesta noite que você entenda muito bem. Você está orando, você está buscando, você está clamando, ainda não teve a tua oração respondida. Ele não deixou de te amar, não. Ele não está sendo indiferente à tua situação. Ele não está sendo indiferente à sua dor, não. Ele continua te amando. Oh, aleluia! Ele continua, sinta nesta noite essa presença que desce sobre a sua vida para te dar certeza desta verdade que eu estou te falando. Aleluia, Ele continua te amando. Oh, aleluia, Ele não está sendo indiferente, não. Glórias a Deus. Aqui nós encontramos a frustração de Maria, o versículo 20. Aí Jesus decide ir. Jesus chega lá na cidade de Betânia, e elas tomam conhecimento. Marta e Maria tomam conhecimento de que Jesus chegou. Versículo 20 diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa sentada. Eu acho que Maria aqui está tendo um sentimento, irmãos, que era como se dissesse assim, agora não precisava mais vir. Agora? Nós chamamos há 4 dias. Ele estava vivo ainda. Mas agora que o Senhor vem, não precisava mais nem vir. Aí Maria ficou lá. Eu não vou sair daqui, eu não vou ao encontro dele. Marta levantou e foi. Pastor, mas não foi o contrário, não foi a Maria que foi, não, foi a Marta que levantou e foi ao encontro dele. A Maria ficou em casa, sentada. Vou ficar sentada aqui, eu não vou. Não tem gente assim na igreja, irmão? Eu não vou.
ficam zangados, ficam bravos, né? Não querem saber mais. Ah, não quero mais nem saber de ir para a igreja. Não quero saber mais não. Aí o pastor vai lá, fala com ele. Maria, vem, Maria, vem. Jesus chama Maria, vem. E quando Jesus viu que Maria não ia vir, Jesus mandou chamar. Chama lá tua irmã. Aleluia. Jesus não se esqueceu de você não, Maria. Ele não deixou de te amar, não, Maria. Ele não está sendo diferente a você, não. É porque ele sabe como trabalhar, não querer ensinar ele a trabalhar, não. Ele sabe como fazer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não precisava nem vir agora. Ô Maria, não adianta ficar aborrecido com Jesus, não. Não adianta. Aleluia. Aleluia. Esses longos anos aí dirigindo congregação, a gente já viu muitas experiências, alguns irmãos, né, que acontece qualquer coisa com um parente ou com um vizinho, com quem quer que seja, eles não vão mais para a igreja. Não vai para a igreja. Brigou com o filho, não vai para a igreja. Brigou com o marido, não vai para a igreja. Arrumou um probleminha, qualquer coisa que seja, não vai mais para a igreja. Aí o pastor tem que ir lá, falar, Maria, volta, Maria, Jesus te ama, Maria, você é importante, Maria. Aleluia. Teve esses dias que falou assim, eu só volto nesta igreja porque a igreja precisa de mim. Aí eu falei, irmã, realmente, a senhora é muito importante aqui. A senhora é muito importante. Não, a senhora é minha cantora preferida. Irmã, não sai não. Eu só voto porque o senhor está falando comigo e porque a igreja precisa de mim. Eu falei, Jesus. É só Jesus, né, irmão? Aleluia. Aí Marta chega diante de Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Esse argumento aqui, irmãos, ele é interessante para nós analisarmos ele aqui, porque esse argumento aqui está colocando a culpa em Jesus. Está tornando Jesus culpado, sabia? Então, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão estava vivo. Então, a culpa do meu irmão ter morrido é o Senhor não estar aqui quando eu te amei. Se o Senhor estivesse aqui, ele teria morrido. Está colocando a culpa em Jesus. Jesus é o culpado. Tem gente que coloca a culpa em todo mundo, menos em si mesmo, né? E não é reconhecer sua culpa, ou seus problemas, etc. e tal, aceitar as coisas como elas são, né? Mas todo mundo é culpado, menos ela. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus responde para ela, né? O versículo, nós lemos o versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A palavra que Jesus... Aí, a argumentação de Marta depois. Senhor, eu sei que... Né, Jesus já tinha falado para ela, Jesus já tinha dado um estudo para ela na escola dominical, que falava de escatologia. Jesus já tinha explicado para ela a teologia, né, dentro da área da teologia, a escatologia. Já tinha falado para ela que... Aí ela foi e falou assim, Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Ou seja, ela já sabia já do assunto escatológico, já tinha sido pregado para ela. Ela já sabia. Eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Jesus responde a esse argumento dela. Ela já estava por dentro. Aí Jesus chama Maria. Aí Maria vem. A argumentação de Maria é a mesma. Não tem diferença não. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, eu acho interessante, claro que o tempo já foi embora, acho interessante que quando está esse alvoroço, quando Maria chega, quando as pessoas estão ali chorando, Jesus observa esse cenário e Jesus chora também, Jesus chora. E eu acho, por que isso é interessante, pastor? Isso é interessante pelo seguinte motivo, que Jesus, ele não é como o médico que vai tratar do paciente indiferente. Ele não vai sentir a dor do paciente.
Tinha até uma cliente que era médica, a gente conversando com ela sobre um médico que atendia a minha tia, né? Que trata da parte de ossos, né? O ortopedista, né? O ortopedista que minha tia teve umas fraturas e tal, enfim, colocou aqueles ferros. E quando foi para tirar os ferros da perna, eu fui com ela para tirar os ferros. E eu achava, não, o médico é cheio de protocolo, tal, ele vai dar uma injeção local ali, vai remover aqueles ferros. Tem aqueles ferros que atravessava a perna de um lado para o outro, né, que fazia tipo um asterisco, né, para segurar que tinha aquele negócio em volta da perna, né, que a perna dela esfacelou. Aí tinha aqueles ferros que faziam um asterisco, aqueles arames, né, que atravessavam por dentro do osso da perna dela, saia do outro lado, a argola que estava em volta da perna. E também tinha uns parafusos, né, que era na vertical, né, tinha uns parafusos. Eu falei, vai aplicar uma anestesia aqui, vai dar tudo certo aqui, vai. Que nada, pastor. Eles, com um alicate comum desse alicate, ele cortava aquele ferro e pegava a outra ponta do ferro com alicate, aquele arame, e puxava, né? Puxava e ela chorando, a lágrima descendo, ela chorando. Aí ela pegou uma chave dessas, chave de boca, né? E foi desparafusando a perna dela, aqueles parafusos no osso, né? Distorcendo aqueles parafusos, e ela chorando. E ele falou, fique calma, estou te ajudando. Assim, emoção zero, entendeu? Assim, sentimento zero, estou te ajudando, fique calma e tal. E a mulher chorando de dor, e ele lá. E eu olhando para ele assim, eu falei, meu Deus, esse cara não tem coração, não. Aí conversando com a médica, na minha cliente, ela falou, Davi, até entendo essa situação, mas assim, a dor é do paciente, não é minha. A dor é sua, né? Aí eu cheguei em conclusão de que os ortopedistas, aquele em específico, né? Que Deus abençoe os médicos, né? Aquele ortopedista, quando ele foi fazer o período de residência médica dele, talvez tenha sido num pronto-socorro no inferno, alguma coisa assim, com o capeta. O orientador dele era talvez maldade, ruim. Não sente. Mas Jesus não. Jesus viu ali o sentimento das pessoas, a comoção. E a Bíblia diz que Jesus se comoveu ali. Jesus teve misericórdia. Irmãos, no dia que a gente olhar para as pessoas, para o sofrimento das pessoas, para a dificuldade das pessoas e não sentir nada, irmão, a gente precisa voltar ao início, voltar a aprender tudo de novo, porque, aleluia, perdemos o primeiro amor, perdemos a ligação, perdemos o sentimento. Precisamos voltar, precisamos aprender tudo de novo. Por isso que João falou, né? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. João, no final da sua vida, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Os discípulos, Senhor, o mestre, mas o Senhor sempre fala isso, fala outra coisa. Não, porque se vocês aprenderem somente isto, já é o suficiente. Né? Me levem onde ele está. Aí levaram lá a tumba fria onde ele estava. Lázaro, sai dessa caverna. Aleluia. Eu fico imaginando, Lázaro já estava lá no seio de Abraão, o espírito dele veio de lá e começou a restaurar todo aquele organismo que já estava entrando em decomposição, já estava né, todo aquele sistema circulatório dele voltando a funcionar de novo, sistema, né, neurológico, tudo voltando a funcionar de novo, né, trazendo vida, revitalizando aquele corpo que estava lá, aquela coisa, né? Eu fico imaginando, irmão, essas situações, que eu ia até falar aqui agora, mas não vou falar porque os irmãos vão ficar um pouco enojados do que eu vou falar, mas que eu falaria, mas assim, aquele organismo que já estava entrando em decomposição, irmãos, recebendo a vida, recebendo por causa da palavra do Senhor, porque o Senhor falou, Lázaro, sai, aleluia, sai dessa caverna, Lázaro, vem para fora, aleluia, e ele se levanta dali, aliás, ele não consegue se levantar, ele está amarrado em tanta atadura, ele começa a se movimentar ali, e alguém vai lá, aleluia, tira aquelas ataduras dele, e ele retorna à vida, ele retorna à sua vida. Aí, depois disso tudo, irmãos, aleluia, o que vai acontecer? Maria vai oferecer um culto em ações de graça, vai fazer uma festa, vai convidar todas, as pessoas não foram lá, irmãos, aleluia, naquela festa de Maria, por causa de Jesus. Eles foram lá porque queriam ver Lázaro, que Jesus havia ressuscitado.
Aí Maria pega aquele vaso de alabastro, aquele perfume caríssimo, vai lá e despeja sobre Jesus. Gratidão. 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 A Maria, ela é grata ao Senhor. Para que isso aconteceu? Para que se manifestasse nele as obras de Deus. O que está acontecendo com você, minha irmã, meu irmão, aleluia, é para que as obras de Deus sejam manifestas na sua vida e você possa depois dar um culto em ações de graça e convidar o pastor Natanael, convidar o pastor Davi, convidar o pastor Leandro, o pastor Gumecino, os pastores aqui e os irmãos com bastante Coca-Cola e com bastante picanha, convida a gente para a gente comemorar, porque Deus, aleluia, fez algo tremendo. Então nós precisamos comemorar, precisamos agradecer o Senhor e ser grato a Ele por tudo. Que Deus abençoe a todos nesta noite, no nome santo de Jesus.